Um prédio histórico abandonado na Grande São Paulo vai se transformar em um espaço de lazer e cursos para crianças carentes. O local foi deixado de lado há mais de 8 décadas e sequer tinha teto. A situação estava tão grave que a restauração foi alvo de um processo judicial. A repórter Letícia Lagoa conta essa história. Era uma vez um castelo que não tinha mais teto e nem escada para chegar ao andar de cima. Agora, já dá para apreciar a vista da sacada, a pintura nova das paredes, das janelas de aço e os traços da arquitetura medieval. Esse é mais um patrimônio histórico restaurado que fica no centro da maior cidade do Brasil. As paredes, embora sem telhado, elas estavam praticamente íntegras, sem fissuras ou recalques muito grandes, né? E, sobretudo, a gente pensar que foi construído o metrô, que é uma obra de grande impacto, que gera vibração, né, abalos sistêmicos durante o seu uso. E também o Minhocão, que é uma obra também de grande porte, com fundações enormes, depois o tráfego de veículos, né, sucessivo, aqueles abalos. Então ele é um exemplo de resistência, de obra muito bem executada. Construído no início do século passado pela família Guimarães dos Reis, o local ficou conhecido após um crime que chocou a sociedade paulistana. A mãe e os 2 filhos foram encontrados mortos a tiros dentro da casa. Desde a tragédia, em 1937, o imóvel da esquina da Avenida São João com a Rua APA ficou abandonado e ganhou fama de mal-assombrado. Tinha morrido uma pessoa aí dentro, matado, sabe? Essas histórias aí que eu ouvi sempre me falar que era assombrado. Que tem gente enterrada, aquelas coisas que tem gente, não entra de noite porque tem gente perambulando que já morreu. Como a família não tinha herdeiros, o castelinho, como é conhecido, foi repassado para a União, mas logo depois invadido por moradores de rua. Maria Eulina conta que dormiu lá várias noites e, quando conseguiu sair das ruas, batalhou para fazer do lugar abandonado um espaço para ajudar pessoas carentes. No próprio terreno doado pelo governo federal, ela levantou este prédio, onde funciona a ONG Clube de Mães do Brasil, que já atendeu mais de 3.000 pessoas. Aqui era uma garagem. E imediatamente, logo que eu assumi, os moradores de rua vieram, quem estava na rua veio para cá, né? E aí a gente começou a trabalhar. Então, a maioria das salas, de tudo que tem aqui, foi feito com demolição. Então, a gente transformamos isso daqui no nosso quartel-general, desenvolvendo todo o nosso trabalho social. Foi uma luta de 22 anos para que alguém acreditasse que ele realmente precisa ser devolvido para a cidade de São Paulo, não é para Maria Eulina. E na tentativa de salvar o castelinho, que corria o risco de desabar, outra ONG também apoiou essa luta. A Associação Preserva São Paulo entrou com uma ação civil pública na Justiça pedindo a restauração do imóvel. Nós já conhecíamos o castelinho, então decidimos fazer alguma coisa, porque nós vimos que o castelinho estava caindo aos pedaços a cada dia que passava, o castelinho ficava mais deteriorado. E a solução que nós encontramos foi entrar com uma ação civil pública, recorrer ao Judiciário Federal, porque o castelinho é um bem da União, é um bem federal. Então nós resolvemos entrar com essa ação civil pública para tentar fazer alguma coisa pelo castelinho que estava ameaçado de ruir, de tombar mesmo literalmente, né? O processo foi julgado na primeira instância da Justiça Federal e a sentença mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A União ficou responsável pela elaboração do projeto de restauração do castelinho. Nós conseguimos decisões favoráveis tanto em primeira como em segunda instância, só que houve muitos recursos, inúmeros recursos por parte da União Federal nesse intervalo de tempo, o que acabou atrasando bastante também o desenrolar do processo. Diante das decisões que apontavam a necessidade da restauração, o castelinho passou a ser de interesse também da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa de São Paulo, que decidiu iniciar as obras. A Justiça Federal, apreciando um pedido do Ministério Público Federal, já vinha apreciando a necessidade de se obrigar à restauração deste prédio, porque é tombado pelo CONDEFAT e também pelos órgãos municipais. Então, em algum momento, haveria necessidade mesmo de uma intervenção, ou do município, ou do Estado,
para que nós ou desapropriássemos aquele prédio e aí então restaurássemos, né? Ou a Secretaria da Cultura, municipal ou estadual, alguém em algum momento teria que intervir na ótica do Ministério Público Federal. A restauração do Castelinho custou mais de 2,5 milhões de reais aos cofres públicos. Alguns cantos foram preservados, como a pintura da antiga cozinha, os rodapés e o piso azul da sacada. O lugar que foi marcado por uma tragédia agora tem tudo para mudar o roteiro dessa história. Neste ano, vai abrigar outros cursos oferecidos pelo Clube de Mães e se tornar também um espaço de lazer para crianças carentes. E assim, ajudar a tirar mais pessoas das ruas de São Paulo. Encontrei espaço, encontrei trabalho, encontrei tudo aqui. E melhorou um pouco mais na minha vida. E assim eu saí da rua. A oportunidade é uma chance, né? Que a gente precisa.